Olá, pessoal. Voltando para o nosso podcast, né? A ideia é a gente fazer um podcast a cada 2 meses. Então, vou apresentar novamente a LMX. Somos um operador logístico especializado em operações customizadas aos clientes, olhando a cadeia de suprimento, na parte de armazém, controle de estoque, toda a parte que gerencia toda a parte operacional de armazém, de logística, né? Operação de customizada de e-commerce, parte de atacado. Então, tudo isso a gente engloba, a ideia é a gente englobar na parte dos nossos podcasts. E hoje o nosso foco é falar um pouco sobre e-commerce, né? Então, a ideia desse podcast hoje é falar o benefício dos operadores logísticos para o e-commerce, né? O que o operador logístico pode fazer, né? Hoje a gente está com o Jorge, novamente. Esqueci de me apresentar, sou o Robson, trabalho na LMX desde a fundação, somos os fundadores da empresa. Então, vou puxar o Jorge, que fica na parte da operação, para falar um pouquinho, né, da parte de e-commerce, de como a gente pode trabalhar, de como a gente pode melhorar, fazer a operação dos nossos clientes, né? Olá, sou o Jorge Sacramento, sou da parte operacional. Então, estamos ali desde o início da operação, que nem diz o Robson. E hoje, devido à grande procura, né, e à demanda de crescimento do e-commerce, teve um aumento muito exponencial na pandemia, né? Então, os números que apresentaram aí, teve um crescimento de 30% de 2020 até 2023, aonde exigiu uma demanda muito grande para a gente, né, fazer estudos ali, a área de tecnologia, trabalhamos bastante com isso, onde a gente tem bastante clientes que está demandando muito dessa procura aí. Isso. Eu acho que a gente está na parte de e-commerce, né? Quando a gente começa a falar do e-commerce, é legal a gente falar do início, né? De como, né, a gente consegue melhorar para o cliente, o que a gente pode fazer, o que a gente pode trazer de benefício para o cliente, o que vai agregar a operação, porque quando a gente fala de e-commerce, né, a gente tem desde uma loja pequena até um cliente que tem lá um monte de pedido, então a gente tem uma equipe trabalhando para aquele cliente dedicado. Então acho que durante esse podcast que a gente vai falar, eu penso em falar um pouquinho ali do como o cliente entra, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, o que a gente faz para o cliente, né? O que a gente não faz para o cliente. Então, acho que, né, tem que desmistificar um pouquinho a ideia do e-commerce, né? Que o e-commerce está crescendo muito, né? A gente aprendeu a comprar na internet, né? Antigamente a gente não tinha esse perfil de compra na internet igual a gente tem hoje. Então, acho que era legal a gente abordar isso aí. A ideia nossa é fazer essa abordagem, né? Quando a gente fala de e-commerce, né? Acho que inicial a gente começa tem cliente pequenininho, né? É o que eu acho. E aí depois a gente pode falar um pouquinho mais. E cliente grande. Então, cliente, por exemplo, que entrou pequeno com a gente. E hoje está uma operação robusta. Então, a gente vai ter que falar um pouco de integração, que eu acho que é o mais importante. Me fala um pouquinho ali, Jorge, né, por exemplo, quando a gente fala de um cliente que entra na operação, qual que é o início dele? Como que a gente desenha a operação de e-commerce, né, com ele? Então... Então, logo no início ali, a gente entende bastante do cliente, né? Uhum. A gente procura saber as curvas ABC deles, os principais itens que ele vai estar, né, fazendo a divulgação. E com isso, a gente consegue fazer um mapeamento dele ali dentro do armazém, que é, até, né, falando de início ali, a gente iniciou também, então a gente aprendeu que B2B e B2C é totalmente diferente isso na logística, por conta do layout do armazém, tem a questão de separação, pedido 1 a 1, né? E agora no e-commerce a gente entra com um pedido de 1 até 50, a gente consegue fazer a separação, isso num único apanho. Então, Que é o apanho que você fala ao mesmo tempo. Então o cara vai lá, ele começa e termina já 50 pedidos. O apanho é separação, eu falei um pouco mais técnico, mas o apanho seria a separação de 50 pedidos de uma única volta que a gente fala no corredor ali, né? Então, seria 50 pessoas diferentes que você consegue separar e atender isso em 20, 25 minutos. Entendi. Então, de vez eu ter 50 pessoas fazendo, eu vou ter uma pessoa Uma única que pessoa. ela começa e termina com 50 pedidos. Exatamente. Isso é legal. E isso foi o que, né, a gente aprendeu nesses 10 anos que a gente está, né?
devido à pandemia que teve esse crescimento exponencial na área de e-commerce. Então, isso serviu para a gente, não só a gente como operadores, mas para vários outros operadores também, né? Que aprendeu com essa alta demanda aí, que tivemos que fazer isso do dia para a noite. Entendi. E aí, o benefício disso é o cliente conseguir fazer um pedido mais rápido, com melhor qualidade, a curacidade que a gente fala, que a curacidade é fazer o pedido certo, né? Que é o mínimo que a logística tem que fazer, que eu falo, a gente tem que separar certo, entregar certo, embalar certo, fazer tudo certinho. E ali o benefício dele também, talvez, é ele ter alguns... O que ele tem, por exemplo? Eu tenho integração com transportadora. Sim, exatamente. Assim, a gente tem a integração com os RPs, né? Iniciando toda a operação. Então, né, a LMX já propõe, logo no início do contrato, fazer uma integração com o RP dele. Então, ele fez a venda, fez a aprovação do financeiro, emitiu a nota, já cai direto no nosso sistema. Com isso, ele vai gerar a ordem de separação, que é onde entra já o carrinho, e faz a integração também com a transportadora. Então, na hora da conferência, já sai a DANF simplificada, junto com com a integração com a transportadora. Seria o rastreio. O rastreio, exatamente. A etiqueta de rastreio ali. Então, Legal. aí com isso, aí a transportadora já coleta no mesmo dia. E basicamente tem transportadora que também, né, tem parceria com a LMX, consegue fazer a entrega dentro do mesmo dia ou no dia seguinte. Isso para São Paulo. Isso para São Paulo, Grande São Paulo. Tá. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Quando a gente fala de logística, para melhorar o atendimento do cliente dele, é toda essa parte de integração, né? Então, o operador logístico tem que estar integrado, né? Então, hoje a gente tem vários RPs, né, de vários valores de custo. Então, a gente, né, falando um pouco da parte de tecnologia, né, a LMX ela tem integração com a maioria dos RPs de mercado, de prateleira, que a gente fala, né, que faz a parte de venda, que faz os marketplaces, que tem as integrações, né, só um ponto, Robson, falando dessa parte de integração, a nossa equipe de TI é própria. Então, né, a gente consegue fazer muito ajustes ali de imediato, até dentro do mesmo dia mesmo, que isso ganha bastante produtividade ali pra gente na operação, né? O exemplo maior é um cliente nosso que começou com 17 pedidos por dia, 17 pedidos, né? O planejamento dele era chegar no máximo a 100, né? Isso, logo na negociação, ele entrou pra gente, terceirizou a operação dele, aí ele entrou pra gente já com 20, 30 pedidos, depois de um mês mudou pra 70, né? Como a gente já estava preparado já pro e-commerce, então hoje, atualmente, a gente chega a fazer 700, 800 pedidos, até 1.000 pedidos do dia. Isso na média, né? Então Isso tem dia que entra lá 1.200 e tem dia que entra lá 500, mas na média a gente tá fazendo 700 por dia para esse cliente que entrou com 17. Isso. Então é o ganho de escala que o cliente pode ter com a empresa, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Que a gente tá olhando. E ele não fica engessado, né? Então, a gente tá falando desse número, mas, assim, a questão da tecnologia, você consegue ir muito mais além, né? Então, pode ser 1.000 hoje, como pode ser 4, 5 mil amanhã. Então... E esse exemplo clássico, né? Ele usou 3 RPs no meio desse caminho, né? E a gente integrou com todos eles. Então, essa é a parte boa de você ter uma logística terceirizada, né? Que a gente se preocupa com a operação, ele consegue fazer e ele vai estar indo para a 4ª mudança, né? Na última conversa que a gente teve. Dele é bem específico também, que tem uma parte de customizações, que também a gente conseguiu atender. Isso. Foi muito legal. Então, isso é legal porque, assim, quando você tem uma operação, além de, né, todo mundo, quando fala de trocar sistema, se preocupa, mas com o crescimento das empresas, é normal você estar começando com um sistema e você vai migrando para outras necessidades, e aí você acaba migrando de sistema. Né, ele usava um RP na internet, que eu lembro da história dele, e começou a não atender, começou a bater 500 pedidos por dia, 600 pedidos por dia, e o RP começou a travar a parte de emissão de nota. Dele, E aí ele decidiu mudar e os clientes deles não sentiram essa mudança, porque como a gente já integra, então o trabalho do TI eu acho que é muito importante. Eu brinco que a operação de e-commerce, na verdade, quem define a operação de e-commerce é o TI, né? Porque a gente tem que estar integrado. Então, tô com 10 pedidos por dia. Mas a ideia de quem tem 10 pedidos por dia é chegar nos 1.000 pedidos por dia, né? Porque ninguém quer ficar vendendo só 10 vendas por dia. Quer crescer. Sim, e a preocupação dele, né? De novo que a gente fala, ele ficou preocupado só com a operação dele.
Ele não ficou precisando ficar preocupado com a parte operacional, que isso já cabe ao operador logístico. O que é o que a gente fala, né? O cliente se concentrou nas vendas, né? Deixou a parte operacional do dia a dia ali, de separação, movimentação, entrega, transportadora, integração. Acabou ficando do nosso lado e ele se concentrou em vender mais, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Divulgar mais na internet, divulgar a parte, né, do produto em si nas redes sociais, e é onde consegue fazer as vendas maiores, né? Sim, e hoje também assim, a procura é grande, né? Tanto do pequeno, o que está iniciando na cadeia do e-commerce, quanto um grande que já está há muito tempo no mercado, ele está procurando fazer a terceirização por um operador logístico, justamente por conta dessa agilidade que tem o operador e a visão que ele faz ali, né? E aí o que acontece muito, por exemplo, ele, né, a gente acabou crescendo junto, então ele usa alguns contratos que a gente tem, né? Então você tem hoje, por exemplo, o cliente fala, eu tô com o meu pedido, eu tô com 50 pedidos por dia, 80 pedidos, 100 pedidos, 20, 10. E a gente tem uma tabela com as transportadoras que é uma tabela mais robusta, porque a gente acaba usando mais a transportadora. Então o ganho, né, efetivo que a pessoa vai ter quando vai para um operador logístico também, eu vou ter qual ganho que eu tenho? Eu tenho ganho de escala, que a gente falou, e tem outros ganhos que tá fora um pouco do custo em si de separação de um pedido de armazém, que é o ganho, né, na logística de transporte, porque hoje ele entra numa tabela nossa, por exemplo, vou negociar com uma transportadora X, Y, Z, eu tenho 30 pedidos, 100 pedidos por dia. É diferente de um operador que vai negociar, eu tenho 3.000, 4.000, 5.000 pedidos por dia, porque a gente faz um leque, né, uma cesta de cliente, né? E nisso daí ele acaba aumentando um pouco a margem até do produto dele, né? Que ele começa a ganhar um pouco no transporte também, né? Sim, sim. E começa muitas vezes hoje, né? Você tá com um cliente, por exemplo, pesquisei num site X, o custo do produto é 1, no Y o custo do produto é 1,50, mas no X lá me cobra 10, no outro me cobra 20, ou me cobra 5. Ou aquele de 1,50 ele compensa porque ele cobra menos frete, no final fica mais barato. A ideia dele você estar no operador é essa também, né? Você ganhar em escala com o operador te ajudando, te auxiliando. Sim, que daí o pessoal do marketing dele começa até a ter isso como opção para ofertar frete grátis, né? Porque ele começa a ganhar num determinado mês, no outro mês ele consegue dar frete grátis pro cliente dele. Isso, a ideia é essa. Né? Então ele acaba, que é o que a gente falou, se concentra mais na parte dele mesmo de venda, né? Que a ideia é você focar mais sempre, estar olhando para esse lado, né? Quando a gente também fala das atividades e tal, o recurso, o que a gente pode oferecer para um cliente, por exemplo? Ele fala, eu tenho um e-commerce, o meu é muito customizado, eu tenho uma operação aqui que eu tenho que fazer um processo interno, né? O que a gente pode ajudar o cliente nesse processo, por Então, exemplo? é um outro ponto que a gente sempre fala isso também quando está iniciando um acordo comercial. Então, o DNA da empresa vai existir, vai continuar existindo, mesmo ele terceirizando. Então, ele pode falar, eu quero mandar uma cartinha, que a gente teve clientes que mandam cartinhas. Então, tem que escrever com o próprio punho. A gente escreve com o próprio punho. Lacinhos de presentes. Aí tem um cliente específico que ele não trabalha com plástico nenhum. Então, todo esse DNA dele continua com o operador logístico. Então, a gente entende desde a da raiz ali mesmo. Ele para fazer o atendimento, continuar com esse atendimento, sem o que o cliente final dele fica surpreso, né, com alguma coisa que ele não tenha comprado. Né? E quando a gente fala de problema operacional, por exemplo, né, que a maioria dos clientes hoje, né, que eu falo, quando você tem uma operação já um pouco mais robusta, então, eu tô com 500 pedidos por dia, você já tem uma equipe ali, mas a ideia nossa é entrar num cliente tanto pequeno, né, eu tô com 10, 5 pedidos por dia, 20 pedidos por dia, como eu tô com 800 pedidos por dia. Cada hora vem uma operação diferente que a gente analisa, né, e ali o que a gente pode, né, falar, o que a gente consegue melhorar para o cliente na parte operacional dele, né, que nem a gente já acabou falando um pouquinho, deu spoiler ali dos carrinhos, da onda de separação, né, a gente tem algumas métricas que a gente analisa, então, por exemplo, eu consigo fazer um pedido em 40 segundos, né, que é o exemplo que você deu ali do carrinho de separação. Então, o carrinho, ele é né, a gente até começamos com ele, a gente chamou ele de Frankenstein. Foi um carrinho bem protótipo, né, de toda a operação. E hoje ele é um pick and car, né, que daí tem um pick and voice também. Então, Entendi.
Ele a gente consegue fazer a leitura, então o operador não é visualmente, ele faz a leitura do código de barra do produto, que isso valida muito a operação, Uhum. onde a gente consegue diminuir ali a redução de reclamações de produto separado errado. Uhum. E nele, né, eu explicando ali novamente, no carrinho, você separa 20, 30, 50, 80 pedidos numa única vez, depende muito do padrão do cliente. Uhum. Isso já vai direto ali para a conferência, que também confere. Hoje mesmo uma conferência faz em menos de 1 minuto e gera todos os documentos, né? Que é a dump simplificada e o rastreio da Porque transportadora. hoje, por exemplo, eu terminei a conferência, ele já imprime as etiquetas de expedição, né? Então, que é o ganho em escala que a gente fala. Então, o cliente comprou lá, a gente não pode falar o nome das transportadoras, mas Nem do na- cliente e também, nem do mas cliente, mas compramos na transportadora A, a gente já tem integração. Então, escolhi na transportadora A um frete expresso ou um frete mais lento, né? E aí tudo isso a gente recebe informação no nosso sistema, né, no nosso WMS. E ali quando a pessoa faz a conferência, né, então eu separei o pedido, a gente já tem os lugares para colocar o pedido. Fiz a conferência, a gente já gera essa etiqueta e já gera o rastreio. E aí as transportadoras de frete expresso, né, que a gente fala, eles vão no nosso armazém 2 vezes por dia coletar, né? Então acaba que ajuda o cliente a sair, entregar mais rápido, né? Tem outras empresas também que acabam coletando e entregando no mesmo dia, né? Que aí já... sim. Então a gente consegue fazer com que o cliente entregue mais rápido pro consumidor final, né? Que é o que está acontecendo bastante. Sim, e como está integrado também, um outro ponto que vale muito a pena a gente, né, salientar aqui, que seria a integração traz o quê? Quando eu estou separando, o cliente está sabendo. Então, quando eu estou Uhum. conferindo, o cliente está sabendo, porque ele vai recebendo via API os retornos do que está acontecendo dentro da operação ali, né? Sim. Que agora Sim. quem vai falar o termo técnico sou eu, que é o webhook, né? Que o pessoal do TI fala bastante. Verdade, né? Hoje a tecnologia está aí para ajudar muito, né? Não só na área de e-commerce, mas Isso. como na área do B2C Que é também. o que o pessoal quer saber, né? Hoje a gente compra e já fica esperando. Não chegou a mensagem no meu celular ainda se o produto já separou. Separou. Putz, não saiu para entrega ainda. Por que não saiu, né? Então a gente fica um pouco mais ansioso, né? Antigamente, quando a gente comprava na internet, demorava 5 dias, era normal. Hoje em dia, Hoje em dia, você comprou, deu meia hora, já tá batendo na sua porta aí com o seu produto. então, vamos chegar lá, né? Estamos chegando. Estamos chegando. Trabalhamos para isso, hein? Isso aí. Então é isso, eu acho que não adianta também a gente se estender muito, né? A parte operacional é legal depois, né? O pessoal tiver dúvida, tudo, pode mandar pra gente. Eu acho que é o mais interessante pra gente saber realmente o que precisa, né? A parte do e-commerce a gente tem um monte de coisa para falar, mas também não vamos se estender muito, mas toda a parte de logística, de organização do estoque, né? Que a gente faz, como você falou, a curva ABC, produto na frente da separação para poder ganhar em escala. Né? Então, eu vou com a onda já pronta, escolho a onda de separação por transportadora. Então, transportadora que vai chegar no horário, a gente já tem. Então, toda essa organização do dia a dia é legal porque é diferente, né? Você tem uma customização de cada operação, né? Então, a gente dá para falar muita coisa, mas a gente também não adianta a gente fazer um texto gigante, falar um monte de coisa e fica um pouco maçante. Eu acho que é assim, a gente deu uma ideia de como é o e-commerce dentro da Sim, né? nossa operação. Eu acho que foi bem simples, né? O que a gente podia falar para todo mundo. E aí, se alguém tiver uma dúvida, alguma coisa, eu acho que é legal entrar nas redes sociais E ali, venha nos visitar, porque vale muito a pena, viu? conhecer a operação, isso é muito importante, né? Os armazéns, cada armazém a gente tem, todas as unidades a gente tem e-commerce, né? Sim, tem. Em específico também a gente tem a tratativas do reverso, né? Do e-commerce reverso. Também tem essa tratativa, que são poucas pessoas que fazem, né? A gente acaba fazendo para algumas empresas grandes, que é legal conhecer também. Então, deixa a sua pergunta, pode mandar pra gente, que eu acho que isso é interessante. E nos vemos no próximo podcast. Dá o like lá, ativa o sininho e acompanha a gente nas redes sociais, hein? Obrigado, gente. Obrigado, gente.